E para dizer o quanto vale, gente, já estão aqui do meu lado 2 convidados demais, que a gente ficou muito feliz de eles terem aceito esse convite. Estou aqui justamente com o Nivaldo, engenheiro Nivaldo, já conhecido bastante nas redes sociais, e também a engenheira Tainã, para falar um pouquinho mais sobre projeto estrutural e de tudo que está acontecendo. Primeiro, quero agradecer de novo a presença de vocês, dizer sejam muito bem-vindos. Obrigado por aceitar o convite, por participar disso que é tão histórico para a AutoQI. E, obviamente, vocês fazem parte dessa história, essa transmissão, AutoQI Connect e tudo que está acontecendo. Bem-vindo, Nivaldo. Bem-vindo, Tainã, por gentileza. Celular para quem está nos assistindo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria muito agradecer pela oportunidade. Eu já utilizo todos os programas da AutoQI no meu dia a dia, o WebEric, o QI Beauty, e eles realmente fazem toda a diferença no fluxo do projeto. Então é uma honra mesmo poder estar aqui e com o engenheiro Nivaldo, que eu admiro também, tem muito mais tempo de profissão que eu tenho um respeito gigante. Então estou muito feliz mesmo de estar aqui. Muito obrigada. E vai ser um bate-papo muito legal também para quem está aí, não teve a oportunidade de vir e vai poder estar aqui conosco, acompanhando um pouquinho do que tá aqui, né? Nivaldo, eu não preciso dizer que tá em casa, a gente pede que a AutoQI seja também em sua casa, já visitou nosso stand, já fez vídeo, já tirou foto na parede instagramável, a gente vai tirar também. Nivaldo, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria agradecer a AutoQI, né? Já agradeci antes, né? Invadiu ali o story da AutoQI, fiz um vídeo ali, teve uma livezinha, mas de verdade quero agradecer a AutoQI pela oportunidade de estar aqui conversando sobre um assunto que é o que eu vivo todo dia, projeto estrutural, Tainã também, e podendo passar um pouquinho de experiência. A ideia é compartilhar conteúdo, compartilhar a experiência que a gente tem, porque a experiência, quando a gente tem uma experiência de uma pessoa, é uma pessoa, de outra é outra. Quando a gente junta 2 pessoas com experiências diferentes, cada uma sai com 2 experiências. Então a gente multiplica, e a ideia aqui é compartilhar um pouco disso. Então só agradecer ao AutoQI pelo convite mesmo. A gente quer agradecer, gente, e justamente isso, a ideia é a gente bater um papo, trocar uma experiência sobre projeto estrutural. A ideia, eu vou aprender muito, tenho certeza hoje. E, gente, eu já quero comentar sobre patologia estrutural. Principalmente porque quando a gente pensa em projeto, tem-se muito a ideia de um projeto nascendo do zero. A principal ideia quando se fala em projeto estrutural é a gente criar um projeto estrutural a partir da arquitetura. Só que esse tema é bastante interessante de a gente conversar, que a patologia ela prevê de uma estrutura, obviamente, já realizada, no caso de tentar corrigir essas patologias. Eu gostaria que vocês começassem com isso, sobre a importância do projeto estrutural, tanto na prevenção e também do projetista estruturalista, na prevenção das patologias, mas também na correção delas, na mitigação delas. Tainã, por gentileza. Olá, então. Falando nessa parte de patologia, né, o projeto estrutural ele tem uma influência muito forte. Porque é como se fosse uma doença, né? Como é que tu previne uma doença? Como é que tu faz com que essa doença não aconteça? Você prevenindo ela, né? Então, o projeto estrutural, ele vem para prevenir que futuramente a estrutura gere algum dano, alguma patologia, e principalmente para o cliente, porque, por exemplo, ontem eu estava até brincando com as amigas minhas, conversando, falando que quem gosta de obra sem projeto estrutural é o engenheiro diagnóstico. Por quê? Porque provavelmente daqui a uns 3, 4 anos, aquela obra vai dar algum sintoma, vai aparecer alguma fissura que poderia ter sido, né, prevista no projeto estrutural, caso tivesse todo o fluxo feito da forma correta. E aí é onde o cliente peca, porque além de você ter pago, né, para fazer tua obra, tudo aquilo, se você não fez um projeto estrutural, que é um investimento, daqui a 3, 4 anos, provavelmente tem uma grande probabilidade da tua obra de você ter que pagar um engenheiro diagnóstico de novo para ele ir lá fazer um laudo de avaliação e provavelmente te encaminhar para um projeto de reforço. Sim. Que aí é onde entra de novo o projeto estrutural como um projeto de reforço. Então o calculista hoje ele pode atuar tanto prevenindo patologia, quanto resolvendo ela lá na frente. Sem dúvida. E a ideia até de resolver a patologia, além de tornar caro, porque vai ter que pagar 2 vezes, sim, essa ideia, muitas vezes, e aí eu quero que o Nivaldo traga isso, eu não sei se muitas vezes é possível corrigir, né? Ainda mais pensando no conceito do empreendimento vivo, ele ganha ainda mais força, porque aí se tá vivo e ele tem essa doença, que é essa patologia estrutural, às vezes essa doença, utilizando essa analogia, pode estar tão avançada, Nivaldo, que nem o engenheiro vai conseguir resolver. É nesse sentido? É nesse sentido. É claro que, teoricamente, na teoria, tudo pode ser resolvido. É uma questão de custo, né? Porém, posso dar um exemplo. Aonde eu moro, um condomínio de casas de alto padrão, teve uma casa que foi derrubada
porque o custo para reforçar, para consertar o que foi feito, era muito maior do que derrubar e fazer uma nova. Então, tudo é uma questão de custo. Depende qual que foi o procedimento que foi feito. Foi feito sem projeto ou não? Foi feito estudo de solo, uma fundação bem feita? Qual que foi o problema que aconteceu? É uma fissurinha, que é um vício construtivo, ou é um problema sério, estrutural, de um erro de execução ou um erro de projeto? Isso tudo vai te acarretar na solução diferente. Vem o engenheiro diagnóstico, vai te dar a solução, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E isso que a Tainá falou é muito pertinente. Assim, ó, quando a gente fala em projeto estrutural, na área de estruturas, muitas pessoas pensam o calculista é o cara que faz projeto estrutural, que só tem essa área para trabalhar. Mas não, a engenharia diagnóstica, ela tem uma vertente dentro de projeto estrutural muito abrangente e que um calculista, por exemplo, pode se especializar não só no estrutural, mas na solução de estruturas que estão doentes, por exemplo. E isso aí é uma vertente muito profunda e que dá bastante dinheiro também, porque infelizmente tem bastante obra assim, né? Então... É interessantíssima essa visão. Eu até quero resgatar ali um comentário que apareceu, que a gente já tem alguns fãs também na nossa transmissão ao vivo. Tá aí o Ângelo falando, sou fã da Tainã, ela dá aulas, nós também somos fãs, Ângelo. A Thalita falando, grande engenheiro, Nivaldo. Verdade, Thalita, não poderia concordar mais. Essa dupla tá realmente fantástica. Agora, deixa eu trazer a ideia de novo do engenheiro de diagnóstico, da engenharia diagnóstica, sobre o projeto estrutural, porque eu quero trazer um outro contexto para a gente comentar um pouquinho. Pensando no que vocês trouxeram, fica ainda mais evidente o ganho que a ideia do I, do BIM traz para esse tipo de situação. E aí talvez eu esteja falando besteira e aí vocês me corrijam. Porque tendo os dados que foram acumulados e foram aprendidos durante toda aquela vida daquele empreendimento até então, acho que facilita bastante a vida de vocês do que ter que buscar informações que vocês não têm. É nesse sentido mesmo, Tainá, por gentileza? Sim, o BIM hoje, ele ajuda... Quando a gente fala em projeto estrutural, e assim, a minha maior experiência hoje, eu trabalho hoje com coordenação de projeto estrutural de uma empresa que atua hoje em várias partes no Brasil, que é a TCI Modulares. E aí eu coordeno a disciplina de estruturas. E como é que é o fluxo? O projeto estrutural sai e ele passa para o pessoal do planejamento, para os planejadores daquela obra. Então, se o planejador daquela obra, ele não tiver projeto estrutural para ele ver os riscos que aquele projeto, né, os riscos de custo que ele vai ter, para ele conseguir prever uma estimativa de custo da obra, para ele conseguir montar um cronograma, fazer a sua curva receber. Se ele não tiver todos esses dados, ele não consegue avançar. Então, em obra residencial, você ainda consegue com que isso seja feito mais interno, mas quando a gente abrange e fala de obras públicas, quando a gente aumenta mais o nosso leque, ó, o Matheus aí, ele inclusive é um dos planejadores da empresa que eu acabei de falar, ele tá aí. Obrigado pela participação, Matheus. E aí, o pessoal do planejamento, ele precisa muito disso. Esse fluxo só é feito quando a gente tem o compartilhamento IFC, né? Que é a forma que a gente tem de trabalhar em BIM entre todos os setores daquela obra. Sim. Então, se não tiver esse fluxo, os projetistas com o pessoal do planejamento passa para o gestor, passa para o gerenciamento, esse fluxo não acontece. E aí é que o BIM entra, porque é através do BIM que esse fluxo e esse compartilhamento de informações entre os projetistas é possível. Os planejadores mesmo, eles só conseguem desenvolver e prever uma obra se tiver um projeto. Não tem como. Sim, não tem. Gosto muito da ideia dos planejadores. Inclusive, Nivaldo, eu quero trazer... lembrando, quem tá nos acompanhando no Instagram, só um pouquinho, Nivaldo, já complemento, só um lembrete para quem tá nos acompanhando no Instagram. Essa versão ao vivo, ela é limitada. A versão na íntegra tá lá no YouTube. Então acessa lá o YouTube da AutoQI, compartilha, vê ali tudo que tá acontecendo aqui pra gente dar continuidade nessa conversa. Agora, Nivaldo, eu gosto bastante da ideia de planejadores, desse conceito de planejadores, e eu quero trazer outro dado pra gente conversar um pouco sobre isso. Ontem, na verdade no primeiro dia, nós estávamos conversando muito sobre essa adaptação do mercado, incluindo a gestão digital do empreendimento, que o BIM traz, que o BIM possibilita com uma gestão de custos e uma análise das informações de todos os projetos desde o início, que há inclusive uma movimentação, uma adaptação dos engenheiros, de que cada vez mais os engenheiros, além do conhecimento técnico, estão se tornando analistas de dados, analista das informações que estão ali. E complementando e trazendo esse ponto que a Tainá trouxe sobre os planejadores que precisam acompanhar desde o início, queria que tu trouxesse um pouquinho disso. É isso mesmo, cara? Tem que analisar os dados, tem que ver o que pode ver além dos custos, ou isso ainda não é uma realidade?
Eu vou te falar assim, ó, pela experiência que eu tenho com os projetos que eu trabalho, né? Então, eu tenho um escritório, a Blue Calc Projetos, a gente é especializado só em projeto estrutural, então o especialista faz só isso mesmo. Sim. Ainda não é em todas as disciplinas, a gente focou em projeto de estrutura de concreto armado, protendido e pré-fabricado, só concreto. E dentro disso, então a gente só trabalha nessa disciplina. Mas uma obra tem todas as outras disciplinas. Então, é como se fosse um jogo, é como se a obra fosse ali um time, né? Todo o projeto, o nosso produto, é um esporte coletivo. E eu sou só um jogadorzinho naquele time, que aquele jogadorzinho não vai fazer diferença. Então eu preciso do complementar, eu preciso do hidro bem alinhado, o arquitetônico, o preventivo, o elétrico, telecomunicações, todos eles caminhando da mesma forma e o mesmo pensamento. Mas qual que é esse pensamento? É o pensamento de compartilhamento de informação. Legal. E o pensamento de produto. Acontece que antigamente, quando a gente... ainda tem muita gente que trabalha só no 2D, não trabalha no BIM. Então, dessa fase do 2D até aí, era muito esporte individual. Era muito, eu vou me livrar do meu problema. Eu faço projeto estrutural, tu faz o elétrico, o hidro, ali na frente, seja o que Deus quiser para quem vai construir. Hoje não. Hoje, o que vem na frente e o que os empreendedores, as construtoras, né, quem vai incorporar, quem vai construir, pensa, é no produto final. Não me interessa, por exemplo, a obra tem que custar tanto no final. Se gastar mais na estrutura e menos no hidro, ou mais no hidro e menos na estrutura, mas o conjunto conseguir trazer uma economia, porque não adianta fazer uma estrutura muito econômica, mas que deixe o hidro muito caro, com muitos elementos. A mesma coisa o inverso, vou facilitar no hidro, mas a estrutura fica muito pesada. Então é uma filosofia de produto. Qual que vai ser a qualidade do meu produto? Todas essas comunicações entram para uma gestão de projetos, para um planejador, para trazer todas essas informações, mastigar tudo e ver, agora eu sei o que eu vou fazer, agora eu sei como funcionar, aqui a gente faz isso, aqui a gente faz aquilo, mas mudou o pensamento de cada um no seu quadrado e hoje a ideia cada vez mais é vamos pensar no produto final. Então eu não penso no estrutural só, eu penso a estrutura daquele produto final vai satisfazer para o meu cliente, vai satisfazer o hidro, então pensar em produto final, essa mentalidade mudou. Isso é realmente o que representa também o pensamento da AutoCAD quando a gente fala sobre gestão digital do empreendimento. Não é só sobre fazer projetos, é pensar realmente na digitalização da obra e naquilo ali que precisa ser entregue como... E eu quero trazer um ponto que o Nivaldo trouxe, e aí eu vou continuar com o Nivaldo, sobre ainda mais no projeto estrutural, focando nisso. A gente sabe que as escolhas técnicas de um projeto estrutural podem influenciar de uma maneira bastante impactante no orçamento total da obra. Cada escolha técnica ou opção ou o atendimento técnico uma determinada pode mudar completamente o quanto que se investe, o quanto que é necessário investir em estruturas. Queria que tu falasse um pouco disso, cara, sobre a visão do estruturalista, quanto às suas escolhas técnicas, como que isso funciona, como que é esse acompanhamento. É assim, ó, a construção de uma estrutura, ela é muito cara, assim, percentualmente, para o total da obra. Ela é um investimento muito alto, ela é uma disciplina muito pesada. Então, por exemplo, um bom calculista, não uma pessoa só que faz um projeto bem detalhado, mas uma pessoa que se preocupa com como o cliente vai construir, tanto da execução, qualidade que ele tem, mas nesse produto que ele vai construir. Geralmente faz vários estudos. Então, por exemplo, no meu escritório eu recebo um projeto arquitetônico, eu faço um estudo, ó, esse tipo de laje tem esse resultado, esse outro tem esse resultado, esse outro. Então, laje nervurada, maciça, protendida, chego em tais resultados. Quais aqui eu também consigo facilitar para o hidro? Facilitar para fazer menos furos em vigas, ter menos vigas. Então, tudo isso a gente caminha num processo. Tentar chegar ao melhor na estrutura, depois dessa estrutura levamos para os complementares. Facilitou? Ou seria melhor eu voltar para aquela versão? Então, esse pensamento tem que estar muito dentro, né, da filosofia do calculista. Saber o que é melhor, tentar fazer vários estudos para prever o que vai ser melhor para aquele produto final do cliente. Tanto em custo de material, mas em custo de tempo. Porque o tempo demora muito. Um pavimento com muitas vigas demora mais para ser feito do que um pavimento com menos vigas. Isso aí vai levar o tempo total da obra muito mais, vai encarecer mão de obra. Então isso tudo a gente tem que colocar no jogo. Com certeza. E isso também reflete do projeto não nascer da noite pro dia, né, Tainá? Ainda bem, ainda mais com quem trabalha com modulares. Nossa! Né?
Fala um pouco mais sobre isso. É tudo muito rápido. Uma coisa que o Nivaldo falou que é muito interessante é que geralmente tem a rixa, né? Arquiteto e engenheiro, que já é manjado. Mas a gente tem que entender que o projeto estrutural, ele nasce de uma arquitetura. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, vou começar o meu projeto estrutural, a gente tem que ler muito bem aquela arquitetura. Porque a gente vai definir qual tipo de laje que eu vou usar, qual tipo de método construtivo vai ficar melhor. Ah, tem um vão aqui de 15 metros. Vou usar estrutura metálica, vou usar um concreto protendido para tentar vencer esse vão. E você está conversando com o teu cliente, deixando bem claro para ele que a arquitetura vai influenciar diretamente no custo da minha estrutura. Então, quanto mais dificuldade, quanto mais complexidade tiver na minha arquitetura, mais caro vai ficar meu projeto estrutural, porque as soluções daquilo vão ficando cada vez maiores, mais complexas, mão de obra também qualificada vai aumentando o custo da obra, material também gasta mais. E tratando de estruturas modulares, né, voa tudo muito rápido, assim, é um Tetris que chega em campo e vai montando, né, então tem que também estar tudo muito bem alinhadinho. No caso da arquitetura modular, a estrutura é um pouco mais simples, porque a gente não tem uma arquitetura tão complexa, né? A gente consegue trabalhar com módulos e a gente já prevê, né, qual vai ser a estrutura daquele módulo justamente por tudo já ser um processo industrializado. Então isso é muito bacana. Desculpa, só complementando o que a Tainá falou, assim, ó, por exemplo, eu tenho dois tipos de clientes. É o cliente que acha que o estrutural é uma planta, ele nasce, né, brota do dia pra noite, tipo assim, né? E tem a pessoa, o cliente, que entende o método. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que chega com um arquitetônico pronto para eu fazer um prédio. Aquele arquitetônico já está até pré-aprovado na prefeitura. Isso quer dizer o quê? Está engessado. A minha solução estrutural vai ser totalmente engessada. Não tem como fazer milagre. Talvez tenha transição que não teria como evitar, que vai existir. Tem pilar que vai ter em algumas posições que não teria como evitar, porque está muito engessado. E tem cliente que começou a fazer o primeiro estudo no terreno do arquitetônico, chama o projetista, faz um estudo da estrutura. Para essa arquitetura, a gente consegue chegar na estrutura de que jeito? Nem pensou em mandar ainda para fazer o projeto legal. E daí a gente vai alterando junto a arquitetura com a estrutura. Nisso, por exemplo, eu tenho obra de 37 pavimentos que eu estou fazendo agora. Essa obra a gente eliminou todas as transições, não tem nenhuma. Porque nós mudamos todo o layout de garagem. Todo. Era uma garagem que tinha, nós mudamos tudo. Dessa forma, não tem mais nenhuma transição. E ainda ganhamos 4 vagas de garagem nessa mexida. Então, é o saber a hora de entrar no jogo. Não dá para deixar o calculista, os outros projetistas, entrar depois numa arquitetura definida. E tem que entrar no começo. Justamente. Isso também casa com o que a Tainá trouxe sobre a rixa que existe de arquitetura e engenharia, que além de não ser justificável, ela tem que ser derrubada. Na verdade, a integração tanto do engenheiro estruturalista quanto do engenheiro de instalações, mas principalmente da aproximação da arquitetura com a engenharia, que vai possibilitar que isso seja construído de modo unificado, de modo integrado. Eu não sei se é nesse sentido ou eu tô falando besteira, tá? Não, tá perfeita colocação. Todo mundo o time tem que estar muito bem alinhado, né? Porque o produto final é satisfazer o cliente, né? Se a gente pensar pelo lado da qualidade daquilo, a gente tem que focar em atender a expectativa do nosso cliente. Então, quanto mais a equipe toda tá alinhada, melhor o meu cliente vai ter um resultado muito melhor naquele produto final, que é o que importa, é você entregar um trabalho bem feito. Para isso, para que tu entregue um trabalho bem feito, você tem que trabalhar cooperativamente, né, em todos os setores. Sim, com certeza. E agora, até complementando aqui, não é arquitetura versus engenharia, que geralmente é arquitetura mais engenharia. Exatamente. Porque os dois têm que se somar, né? Sim, então, é tem verdade. Que trabalhar junto. Não é? E assim, uma coisa muito interessante é que tem pessoas que, tu foi contratado para fazer um estrutural ou um hidro, vai lá, faz o arquiteto, pensa no projeto, por mais que pense no produto, mas pensa só que aquilo é mais um trabalho que foi contratada. Mas quando tu pensa dessa forma, meio que tu não consegue pensar fora da caixa. Como é que eu gosto de trabalhar? Eu geralmente, pra mim, assim, imagina assim, ó, tá casado, Hélio? Sou casado. É casado? Tem filho? Tenho uma filha. Tem uma filha? E tu mora no mesmo apartamento? Sim. Desde que teve filho? Sim. Então, imagina a pessoa que projetou, que construiu o apartamento que tu mora. Daí, tu construiu uma família lá. Então, tu casou, veio para aquele apartamento, teve uma filha. A filha começou a criar as primeiras memórias afetivas dela naquele apartamento. Isso é de arrepiar, entendeu? Então, é um outro pensamento. Não, eu tenho que trazer algo diferenciado. Porque não é mais uma casa, é um lar. Muda totalmente a forma de pensar. Cara, é muito legal esse tipo de conversa, porque uma coisa que a AutoQI trouxe para essa feira, e a gente falou sobre isso no primeiro dia do AutoQI Conecta, foi sobre o quanto a AutoQI acredita
que cada construção conta uma história. E a gente participar dessa construção, dessa história, é realmente um impacto muito forte, é um impacto que arrepia mesmo. E agora, na conversa anterior, eu estava conversando com o professor Alexandre Bertini, que ele tem um projeto dos ETECs, que são, junto da Universidade Federal do Ceará, que eles atendem e fazem projetos sociais para quem não tem condições de pagar projetos. A Universidade Federal do Ceará, com os alunos, fazem esses projetos. Agora vão fazer esse projeto em BIM, com parceria da AutoQI. E o que ele comentou é que o impacto que causa enquanto cidadania nesses alunos é muito mais, é tão transformador, ou mais transformador até do que o impacto profissional. E ver o Nivaldo trazendo essa ideia inclusive me utilizando como exemplo, e é verdade, quando eu comprei esse apartamento, eu pensava obviamente na minha esposa, mas eu já pensava também nesse futuro. E aí é muito bom a gente pensar que antes de eu pensar nisso, alguém já pensou antes e todo mundo participou disso. Essa é a verdadeira transformação da construção civil. Eu quero pedir pro Gabriel, por gentileza, resgatar o comentário ali que apareceu. A Thalita falando é verdade, essa afetividade com o nosso lar é muito importante também, reitera o que a gente vem trazendo e mostra o quanto isso é importante. Agora, eu quero falar sobre outro aspecto que também é muito importante do projeto estrutural, que é o seguinte. O projeto estrutural, eu não sou engenheiro, mas olhando de fora, de todas as áreas que a engenharia pode atuar, eu acho que o projeto estrutural que mais me daria medo. Porque assim, a gente tá falando de segurança, gente. Um cano estourar, ok. Agora um prédio cair é realmente muito mais preocupante pra mim. Eu gostaria que vocês falassem um pouco disso. Quero começar pelo Nivaldo para falar justamente sobre como que é possível ter confiança, como que se cria, se desenvolve essa confiança para fazer projeto estrutural, por favor. É óbvio que é uma questão de experiências, né? Tu não sai de fazer o projeto de uma casa para fazer um prédio de 30 lajes. É uma questão de experiências, é uma questão de tempo, não, né? A gente não consegue acelerar, a gente vai evoluindo. Então, a gente estuda, aprende a fazer o projeto estrutural, daí vai lá, começa a faz uma casa, começa a pegar um pouco mais de confiança, faz uma casa maior, um prédio baixinho e vai crescendo nesse potencial, né? Então é uma questão muito de a confiança, ela vem com o treino, com a prática, né? Com o estudo e também com o domínio. Quanto mais tu faz, mais tu vai dominar. Quando tu domina o software que tu utiliza, tu sabe exatamente como que ele funciona, como que ele trabalha, aonde talvez ele peca e tu tenha que melhorar, mas tu sabe como é que ele funciona, também te traz muita confiança. Então, para ti ter a confiança é questão de tempo, de estudo e de experiências. Assim como, por exemplo, te conheci hoje, daí eu não vou confiar em ti para te dar aqui R$100, cuida aqui para mim. Agora, com o tempo, começa a confiar, não, cuida do meu filho, eu preciso de ti. Então, é uma relação que vai tendo uma confiança entre pessoas, a mesma coisa que a disciplina que a gente trabalha. Com o tempo, a gente vai tendo essa afetividade, sabendo as nossas limitações, aprendendo, tendo conhecimento, mais coragem, começando a galgar degrau, né? Então, o degrau vem com a experiência e conhecimento. E uma outra coisa que eu quero que a Taina complemente também essa visão do Nivaldo, que ele vem trazendo sobre a experiência, mas aí eu quero resgatar uma fala do próprio Nivaldo lá no início da nossa conversa, quando ele falou assim, a ideia aqui é a gente compartilhar experiência. Sim. E aí eu acho que é nesse sentido. Obviamente que a experiência pessoal do profissional é a mais importante, é o que ele vai construindo, e isso toma um tempo, e é natural, o tempo precisa ser tomado, mas o compartilhamento da experiência de quem já passou alguns processos, acho que enriquece demais. E a gente viu ali um comentário que uma pessoa que aprendeu mais contigo do que na universidade, esse compartilhamento dessa experiência, eu acho que é essencial, né? Eu dou aula em faculdade hoje também e eu vejo como os alunos eles têm bastante medo, né, de projetar uma estrutura, porque geralmente quando a gente vê caindo isso gera um susto, mas Sim. Assim, não cai da noite pro dia, né? Eu tenho um exemplo bem grande que foi, eu acho que não sei se foi ano retrasado, teve um caso que explodiu, que foi o desabamento de uma casa que foi construída numa região periférica de pessoas com a classe social mais baixa, que não tinham tanto acesso a um engenheiro, um calculista, que foi até na cidade de Mauá.
no Rio de Janeiro. E esse caso explodiu muito, porque era um prédio de 3 pavimentos, e aí ele desmoronou, impactou aquela vizinhança, né? E aí se você der um Google na construção e você conseguir ver, sabe quando tu vai no Google e tu olhar, quero ver em 2010, e tu consegue ver o processo construtivo, você consegue encontrar pequenos erros, né? Que possivelmente geraram um desabamento daquela casa, né? Então, quando você sabe o que vai, como não errar, você já previne aquilo. Tanto que muita gente não sabe, mas hoje existe uma lei que te assegura a pessoas de baixa renda de ter acesso a projetos, a engenheiros. Então, o governo, o Estado, ele tem que pagar. Eu esqueci o nome da lei agora. É a 14.108. Mas eu sei porque exatamente. O professor Alexandre Bertini falou. Eu tenho um artigo, inclusive, publicado sobre isso no Congresso de Direito. Ah, que legal. Sobre essa lei. E justamente eu citei esse caso para que as pessoas tivessem acesso, que elas têm acesso. O Estado tem que dar isso para elas. Então, as pessoas que não têm condição de pagar por um calculista, por engenheiro, tem uma lei que dá essa seguridade para ela, que garante isso para elas. Então, as pessoas não sabem muito disso. E eu tive um caso também, trazendo a experiência que você falou, né? Que uma vez eu entreguei um projeto estrutural em outro estado e a gente que é calculista acaba entrega em um estado, entrega no outro, e a gente não tem aquele acompanhamento tão de perto, né? E aí o meu cliente, depois de ter concretado todas as vigas, me ligou e me mandou uma foto das vigas todas fissurando. Rapaz, eu não fiquei branca, não. Eu fiquei roxa, azul, suei frio. Eu falei, meu Deus, e agora o que foi que eu fiz? E eu suava. E até você parar e falar, não, vamos raciocinar o que aconteceu. E aí, quando a gente foi ver e a gente vai conversando com quem executou, ele tinha tirado o escoramento todo com 3 dias. Então, assim, a minha viga ainda não tinha atingido a resistência máxima dela. E aí, a minha sorte foi que ele falou isso. Mas você já pensou como é que eu ia provar? Né? Como é que eu ia provar? Dias começou a voltar a dormir de novo. E o bom de você projetar em um software é que você tem uma memória de cálculo. Então, como é que a gente se precaver disso? Não, a minha memória de cálculo tá certa. Você vai ter uma memória de cálculo, você vai ter todo o seu respaldo técnico, porque o programa te ajuda nisso. Então, isso te assegura também futuros erros, porque nem sempre você vai conseguir acompanhar a execução. Sim. Nem sempre teu cliente vai fechar com você, você ir lá semanalmente, fazer uma visita técnica. Então, qual a segurança que você tem? É o teu cálculo. Sim. Quem te ajuda no cálculo? O programa. Então, se você domina o programa, você sabe como a metodologia de cálculo do programa trabalha. Se tu tem uma base boa de estrutura, você consegue ter o seu respaldo técnico para se assegurar aí dessas coisas. E é importante isso, porque a gente vem em outra tônica que sempre volta pra gente discutir, aí eu quero trazer isso com o Nivaldo também, é de que, por mais que a tecnologia facilite, e ela tem esse papel justamente disso, de facilitadora. A tecnologia, por melhor que seja desenvolvido o software, e é muito importante a gente bater isso, e às vezes até pode parecer contra-intuitivo, porque falando da AutoQI que desenvolve tecnologias, trazer de que ela não é substitutiva de nenhuma maneira, por melhor que seja, jamais vai substituir o conhecimento técnico. Ela é uma ferramenta facilitadora, ela dá segurança, ela traz, atende às normas, mas não adianta uma ferramenta, por mais avançada que ela seja, sem um profissional que não saiba usá-la. Nivaldo, eu gostaria que tu comentasse sobre isso, sobre a importância do conhecimento técnico para compreender e também potencializar o uso da ferramenta. É assim, uma coisa que a gente sempre diz, então eu sempre repito nas minhas lives, ali nos posts e tal, que o software ele é só uma calculadora. Se eu pegar uma calculadora, fazer 2 mais 2, uma outra calculadora diferente, que daí vai ser, por exemplo, o nosso software concorrente diferente, fazer 2 mais 2 vai dar o mesmo resultado, os dois vão dar 4. Qual que é a diferença? Daí é se tu sabe operar a calculadora, se tu não sabe. Se tu quer saber 2 mais 2, mas tu colocar 2 vezes 2, não, vai dar o mesmo resultado. Mas se tu colocar, por exemplo, 2 menos 2, vai dar 0. Então, tu queria somar, mas subtraiu, tu fez a operação errada. Não adianta tu conhecer o software, ter um software muito bom, mas tu dá as entradas erradas, as entradas de dados erradas. Então, tu colocar numa viga, não colocar a carga correta, faltar carga, colocar vinculações erradas, que vão favorecer a fissuração. Então, tu tem que saber operar o software, porque ele vai te passar, né? Tu vai ter a confiança se tu domina aquela ferramenta, né? Que tu tá utilizando, sabe como operar as ferramentas dentro dela, ter os relatórios, analisar diagramas, analisar esforços, tudo. Mas o principal que vem antes disso é a engenharia. Não adianta nada tu não ter o conhecimento da engenharia
para aplicar corretamente no software e ter o resultado certo. Se tu não tiver o conhecimento da engenharia, tu aplicar errado no software, tu vai ter o resultado errado. Daí tu vai ter, por exemplo, uma obra que fissurou inteira, uma obra que ficou subdimensionada, começou a aparecer trinca, fissura, rachadura, porque tu não soube operar aquele sistema por basicamente conhecimento técnico de engenharia. Isso não substitui. O software ele serve para te dar produtividade. O que ele vai te facilitar? Eu não vou precisar calcular todas as vigas à mão. Eu sei calcular uma viga à mão. Eu vou pegar a carga, vou jogar a carga, calcular a flexão dela e a neutra, eu vou chegar no resultado. Mas para eu não ter que fazer isso em todos os projetos, eu uso um software onde eu ganho produtividade. Consigo calcular e detalhar muito mais rápido, entregar mais projetos, ganhar mais dinheiro. Porque no final que a gente quer isso, é óbvio. Mas eu tenho que saber interpretar aqui. Não, peraí, essa viga está com um resultado estranho. Então, analisar aquele resultado, por que isso aconteceu? Talvez errou na carga, talvez errou na vinculação. Então, seja o que for, o principal é ter o conhecimento, aplicar ele e analisar os resultados, as respostas que tu vai ter, para saber se o que tu fez está certo ou não, e isso vai te trazer confiança. Quando tu sabe analisar o resultado, daí tu começa a galgar esse degrau que eu falei. Começou numa casinha, soube analisar o resultado, pô, que legal, olha só, deu tudo certo, construíram, apareceu um predinho. Já soube fazer na casinha, tu vai saber fazer no predinho, analisar os resultados da mesma forma, fazer as entradas, e assim a gente vai galgando essa confiança, né, subindo os degraus. Sim. Eu gostaria de pedir para nossa produção recuperar ali um comentário que veio agora, da Yasmin. Inclusive, o Estrutura na Prática traz isso para os alunos. A confiança, a Nivaldo nos ensina isso. Minha aluna de Estruturas na Prática, olha aí. Olha aí. E também está nos ensinando aqui agora, Yasmin. Olha só, a gente está compartilhando isso também. Eu quero resgatar um ponto ali da fala do Nivaldo, que ele trouxe muito sobre produtividade para produtividade. E eu acho que é mais ou menos isso mesmo, aliás, é exatamente isso mesmo que a AutoKey prega também. A ideia do uso do software é para que os processos que possam ser automatizados, que são manuais e repetitivos, sejam realizados automaticamente pelo software, para que os engenheiros, as mentes brilhantes, possam analisar e gastar mais tempo de análise. Até porque essa análise é o que vai permitir uma estrutura mais eficiente em todo o ecossistema. Então, eu gostaria que tu trouxesse sobre isso mesmo, Tainan, por gentileza, sobre essa importância dessa análise, inclusive na escolha, por exemplo, por construções modulares, como é esse caso. Por gentileza. Sim, sim. Na parte de detalhamento, eu acho que é onde a gente mais ganha tempo, né? Eu sempre falo que os dois tempos que você mais perde numa estrutura é você decidindo a concepção e você detalhando no final. Porque a análise, você já consegue fazer isso mais rápido, porque você já vai ter um resultado, então você vai usar ali o teu conhecimento técnico, a tua engenharia, vai aplicar e você vai conseguir analisar aquilo. Mas detalhar, eu fico imaginando, né, como é que o pessoal fazia isso à mão antigamente, porque, nossa, a gente já vai ali no Editor e edita as armaduras da viga uma por uma, que já vem pronto, já demora, já é um processo tá um pouco demorado. Imagine a pessoa antigamente, né, que fazia uma por uma. Então, esse processo de você já ter um detalhamento pronto, você clica ali, você gera uma planta de forma em 2 segundos, cara. Você fala ali, eu quero minhas cotas de eixo a eixo, só as externas, ele gera em 2 segundos. Então, Sim. assim, isso daí é você automatizar a tua engenharia que você aplicou lá no início do teu projeto, né? A mesma coisa funciona com construção modular, com estrutura modular. É sempre o mesmo processo, o mesmo fluxo de padrão. É trabalhar de maneira inteligente. Exatamente. Gente, Complementando aqui por a Tainá, só quem edita uma viga, uma laje, algum detalhamento no QI Editor de Armaduras, e depois vai lá e edita alguma coisa direto no CAD, que não atualiza a relação de aço, sabe o trabalho que dá. Sabe? O editor de armaduras atualiza tudo automaticamente. Tu editou um ferro, atualiza tudo. Tu vai lá fazendo o CAD, tem que calcular o peso, mudou a barra, mudou o N, muda a descrição, dá um trabalho. Então, é exatamente isso, né? É otimizar o processo. Daí, até a pergunta que ela fez, como é que o pessoal fazia antigamente? Eu pergunto, como é que ganhava o dinheiro automaticamente? Exatamente. Porque, meu Deus do céu, cada vez o preço vai subindo das coisas. Imagina quanto cobravam antes. Sim. E ainda era tudo manual. Quanto tempo demorava? A AutoKey veio pra salvar a gente. Graças a Deus. Não voltaremos mais atrás. Não, jamais. Nunca mais. Gente, o papo tava tão bom que a gente esticou demais. A gente passou demais do tempo, mas tava bom demais a conversa. Tainan, eu quero te pedir uma gentileza de dar uma dica final para quem tá nos assistindo e também de divulgar como que a gente encontra as redes sociais, o teu trabalho, por gentileza, o espaço é seu.
Bom, se você tá aí, quer começar na área de cálculo estrutural, saiba que o início vai ser difícil, sim, mas que estruturas não é bicho de 7 cabeças. Inclusive, esse é o meu slogan. Eu falo, gente, estruturas não é bicho de 7 cabeças, mas que com muito estudo tu consegue sim. Eu sempre falo, gente, é abrir o livro, é meter as caras, é pegar as pessoas que erraram, aprender com elas, né? Tem muita gente bacana ensinando coisa legal aí, então é você filtrar aquilo ali que vai te ajudar e continuar, porque se eu falar pra galera, estruturas é fácil, não é. Não é fácil, mas também não é o bicho de 7 cabeças. Sim. Nada que você estudando como qualquer coisa na tua vida. Uma vez eu falei pra meu pai, quando eu era pequena, eu falei, pai, ele vai estar ouvindo, Lucas. Eu falei, pai, eu quero um dia ter um avião. E ele me conta, eu não lembro disso. Aí ele virou pra mim, é só você querer. Porque se você quiser montar a tua linha de traçado do que tu tem que fazer pra isso, minha filha, você vai conseguir. E aí, o mesmo conselho do meu pai, porque quem dá conselho bom pra gente é mãe e pai, né? E eu dou pra galera que tá assistindo. Tá isso. Nada é tão impossível que você não possa fazer. E como que a gente encontra, Tainan? Nas suas redes sociais, o contato? @tainanage.eng. Segue lá, que é uma mistura de vida pessoal com engenharia estrutural. Excelente. E a gente vai compartilhando experiência bacana aí. Obrigado. E, Nivaldo, por gentileza, compartilhe também como que a gente acha, o que tá fazendo, o espaço é seu. É assim, ó, quem quiser, né, talvez tá aqui no YouTube, no AutoQI Conecta ou no Instagram e não me segue ainda, então é só seguir lá no Instagram, @enginivaldo, ou no YouTube, youtube.com/enginivaldo. Então daí lá vai encontrar meus vídeos, vai encontrar ali no Instagram, eu posto muito as obras que eu faço, os projetos que o escritório faz, a BlueCalc, e também ensino muito sobre o meu dia a dia de projeto estrutural. Então, dicas, como resolver questões de um projeto estrutural, como que fica na prática lá uma armadura, inclusive um dos últimos posts foi uma armadura de uma viga de transição. Então a ideia é mostrar um pouco da vida real de um calculista de estruturas lá no Instagram, para ver que não é um bicho de 7 cabeças, que dá para fazer as coisas na prática, aprender e aplicar. Então, Enginivaldo em qualquer rede social, até TikTok, Facebook, é só botar /Enginivaldo. Vai aparecer lá, Twitter. Então tá aí, gente. Essa foi a dica do Nivaldo, da Tainan, um bate-papo maravilhoso sobre projeto estrutural. E tem muito mais no AutoQI Conecta para acontecer. Daqui a pouco a gente volta, é só um pouquinho.